Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Kelly e esse é o canal Mãe de Planta. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre essa fofura aqui, Lovely Rose. Pessoal, no vídeo de hoje, o que eu vou estar fazendo? Em abril desse ano, eu fiz pela primeira vez a decapitação das minhas Lovely. Eu nunca tinha feito decapitação delas até então. E aí, para elas se enraizarem, eu coloquei elas aqui nesse potinho, ó, com um pouquinho, tá isso aqui de substrato, ó, 2 dedos de substrato. Coloquei elas aqui dentro só para elas enraizarem e foi passando. Isso foi em abril, nós já estamos em agosto. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou levantar elas nesse vaso. Elas já cresceram, elas já secaram folhinha de baixo. Então, o que eu vou estar fazendo com essas meninas hoje? Primeira coisa, eu vou desplantar, vou limpar as folhinhas secas, vou colocar mais substrato no vaso para mim poder suspender elas aqui e vou fazer a adubação. A Lovely Rose, ela é uma Graptoveria, né? Graptoveria Lovely Rose. Então, ela está em plena atividade nessa época do ano, outono e inverno. Então, agora é o momento de fazer decapitação se você quiser mudinha, de fazer replante, de fazer adubação. Esse é o momento. Então, hoje a gente vai estar dando uma manutenção aqui no vasinho dessas meninas e a gente vai falar um pouco mais sobre cultivo e cuidados com elas, tá bom? Vamos lá, vamos abaixar essa câmera então e vamos começar. A Graptoveria Lovely Rose, pessoal, elas são de cultivo fácil. Eu considero como cultivo fácil. Elas têm excelente propagação e também elas gostam um pouco mais de água. Eu já percebi isso, parece que é uma característica das Graptoverias. Eu não sei se você no seu cultivo já teve essa impressão. Aqui no meu cultivo eu já percebi isso. Todas as Graptoverias que eu tenho aqui na minha coleção, elas me pedem um pouco mais de água. E a Lovely Rose é a mesma coisa. Vou começar a desplantar aqui, a gente vai desplantando e conversando. Então, eu aperto o vasinho para soltar as raízes, né, sem machucar. Vamos começar a tirar. Como eu estava dizendo, pessoal, a Lovely Rose, eu sempre faço nelas uma rega a mais, assim como na jadeíta, que eu gravei o vídeo da jadeíta ontem para vocês. É a mesma coisa. Se no meu cultivo eu ago as minhas suculentas de 10 em 10 dias, essas meninas eu ago de 5 em 5. Elas exigem um pouco mais de água. Quanto ao sol, eu já percebi, pessoal, olha o enraizamento dessa planta, pessoal. Lembrando que todas essas daqui foram as cabeças, né, as ponteiras que eu decapitei em abril. Olha que enraizamento perfeito que elas tiveram. Já tô olhando e não tem praguinha, já é uma grande coisa. Vamos fazer limpeza tirando essas folhinhas velhas aqui de baixo, ó. Em questão de sol, pessoal, eu já percebi também que elas gostam muito de sol. Assim como elas gostam de bastante água, né, bastante rega, elas também gostam de bastante sol. Então, ela fica um pouco mais exposta ao sol, consequentemente, ela seca mais rápido, ela se desidrata mais fácil. Então, ela pede um pouco mais de rega. Mas assim, é uma Graptoveria, pessoal, muito tranquila de se cultivar. Muito tranquila mesmo. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, né, que não estava pegando direito. Muito tranquila mesmo, pessoal. Eu já vi pessoas que cultivam falando, gente, eu tô impressionada com o enraizamento delas. Olha aqui, virou uma toceira. Saiu 3, 4 juntas aqui. Vamos começar das menores, para não arrancar tudo de uma vez. Eu já vi pessoas que fazem o cultivo delas também, dizendo que elas pegam cochonilha muito fácil, que é difícil tirar cochonilha nelas, né? Porque elas vão crescendo, ó, em formato de piramidezinha, né? E aí diz que quando entra a cochonilha aqui dentro é muito difícil de tirar. E eu acredito que seja mesmo. Porém, pessoal, aqui no meu cultivo, eu nunca tive problema com essas meninas com cochonilha. Graças a Deus, porque dizem que é difícil de tirar e eu acredito que seja mesmo, porque elas são tão fechadinhas, né, que dá a impressão que
que ela, se ela chegar a pegar a cochonilha, ela é difícil de tirar mesmo. Ó, então eu vou fazer aqui o mesmo processo que eu fiz com a jadeíta. Tirar as folhinhas de baixo mais sequinhas, para dar uma limpada na planta, para poder fazer o replante. Meu Deus, essas 4 aqui, elas viraram uma só a raiz delas. Isso é muito bom. Meu substrato é um substrato simples, não é um substrato cheio de coiseira e dá super certo. Para enraizamento, então, nem se fala. Como as minhas plantas criam raízes. Gente, tem planta que eu tiro e eu chego a assustar. Ó, todas elas vão secando essas folhinhas de baixo e a gente vai tirar. Todas elas para estar fazendo essa limpeza que essas meninas lindas merecem, né? A Graptoveria Lovely Rose, pessoal, infelizmente ela ainda é uma Graptoveria cara pra gente comprar, né? Tem lugares que eu vejo aí um preço absurdo de uma roseta só. Gente, essas duas aqui, elas se uniram, ó, não soltam uma da outra. Eu vou deixar assim mesmo, né? Elas não estão com cochonilha, com nenhuma doença na raiz, não tem necessidade de eu desmanchar o torrão desse tanto, né? Judiar delas. Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho dessas meninas e o tamanho da raiz. Lembrando que eu tirei elas assim, elas eram metade disso aqui em abril. Olha como ela cresce rápido, pessoal. Além dela ser muito tranquila, ela cresce muito rápido. Você já clicou no botão de inscrever-se aí? Clica agora antes que você se esquece. Se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho de notificação. Todo dia eu posto vídeo de dica de cultivo. Meu cultivo é simples ao extremo e tudo que eu faço aqui eu passo para vocês. O que dá certo e o que dá errado no meu cultivo, eu todo dia gravo vídeo e mostro. Então, para você não perder nenhuma dica, cada dia eu falo de uma plantinha. Às vezes é uma que você tá aí querendo dica, querendo informação e não achou ainda na internet. Então não esquece, já se inscreve, clica no botãozinho de inscrever e ativa o sininho. Todo dia, a hora que eu postar vídeo, você já vê e já recebe em primeira mão e já vem aqui assistir qual é a dica do dia. Mas vamos lá. Agora eu vou colocar, ó, como esse substrato tá bom, elas estão perfeitas, enraizadas, não tem nenhuma cochonilha andando, não tem nematóides, não tem por que eu jogar esse substrato fora. Eu só vou recolocar substrato aqui em cima, mais um tanto, para poder replantar elas, fazer a adubação e esperar elas crescerem mais um pouco, né? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, pessoal, a Lovely Rose, ela ainda é cara, né? Pra gente comprar. Eu acho tão injusto ela ser cara como ela é, pessoal, porque ela é tão fácil o cultivo, mas acho que por ela ser tão bonita, as pessoas exploram. A verdade é essa, não tem outra palavra. É exploração, porque, nossa, elas são tão fáceis de cuidar, elas propagam tão bem e as pessoas cobram. Eu já vi lugares que cobram R$70 uma roseta, eu já vi sites, eu fico horrorizada, sinceramente. Ó, repus o substrato, vou encaixar elas aqui, conforme for precisando, eu vou colocando mais substrato. Eu vou começar por essa maior zona aqui, ó, que tá as duas grudadas, eu vou colocar elas aqui no meio. Abro um buraquinho aqui com a mão e coloco elas aqui. Gente, tá parecendo que elas não vão caber nesse vasinho. Você sabe que eu tô achando que elas não vão caber? Eu vou pegar um vasinho maior, pessoal, porque elas não vão caber aqui, não. Já volto. Tô pobre de vaso, pessoal. Fui dar uma olhada aqui em casa, eu não tô tendo vaso. Eu vou dar um... Desculpa, vou dar um jeitinho e vou plantar nesse aqui mesmo. Descobri agora que eu preciso comprar vaso, inclusive. O que eu vou fazer então, gente? Ó, eu vou pegar todas elas juntas aqui. Assim, ó. Aquela doida, né, gente? Aí a coitada ficou pendurada aqui. Eu vou pegar todas elas juntas assim, ó. E vou pôr ali no vaso. Porque senão não vai dar certo. Então, ó, peguei todo mundo junto, agarradinho aqui. Agora que a raiz delas vai embolar tudo mesmo, né? Mas não tem problema. Ó.
Peraí que eu já tiro a mão da frente. Vou segurar elas todas juntas aqui e vou jogar substrato em volta. Depois eu ajeito elas. Assim. Eu e os meus quebra-galho, né, gente? Assim acho que vai dar certo. Deixa eu virar. Depois eu só arrumo elas. Ai, socorro, caiu. Vou segurando e colocando o substrato. Apertando para elas já ir assentando. Colocar mais de cá. Opa. Não basta cultivar planta, tem que ser boa no improviso também, né, gente? Minha amiga, meu amigo, vocês também fazem esses cambiocó na casa de vocês? Eu sou a rainha do cambiocó. Não, mas eu tô conseguindo ajeitar elas, ó. Vamos ver um pouquinho mais de substrato nesse cantinho. Tá ficando até bom, se vocês querem saber. Aqui no meio dá pra pôr um pouquinho mais. E aí eu vou apertando, porque aí elas vão assentando a raizinha, né? Vai quebrando o carvão e ajuda elas a firmarem, ó. Tá ficando bonitinho. Eu achei que não ia caber. Essa daqui que tá desmaiada, ainda vou levantar ela. Depois, com o tempo, conforme elas fixarem a raiz, aí elas vão se ajeitando, né? Não vai ficar tão uma em cima da outra. Até porque o caule delas cresce pra cima, né? Então, elas vão ficar juntas assim por um período determinado de tempo, porque depois a própria natureza vai se encarregar de separar elas, né? Essa pequenininha aqui que tá desmaiada ainda. Pera lá. Levantar essa. Aí, essas duas mais pequenas que ficaram aqui, ó, eu vou encaixar nesses dois lugarzinhos aqui. Coloco ela e vou apertando o substrato pro carvão segurar e equilibrar elas aqui. Sem segredo. Na verdade, elas adoram ficar juntinhas assim, né? A gente que não gosta. Mas a planta diz que as raízes delas até se comunicam, assim eu já ouvi dizer. Pode ser loucura? Pode, mas eu já escutei dizer que as raízes se comunicam entre elas, quando elas estão assim plantadas no mesmo vasinho. Essa aqui tá meio caidinha ainda, pera lá. Olha, até que tá ficando bom. Só falta essa menorzinha e eu coloco ela aqui, ó. Ah, eu gostei do resultado. Aí, ó, sempre deixando um dedinho, meio dedinho para encher o vaso, porque senão na hora que a gente vai regar o substrato cai tudo para fora, né? Perder substrato é jogar dinheiro fora, né, gente? As coisas não estão para isso. Aí, ó, eu consegui colocar todas aqui de volta assim, ó. Até que ficou bom. Economia de um vasinho, né? Porque se eu acho um maior ali, eu já ia pegar um maior e já ia colocar. E aí, é espaço a mais. Aí daqui uns dias fala, ah, eu não tenho mais espaço para pôr um vaso na minha prateleira. Mas muitas vezes, se a gente se esforçar um pouquinho e ajeitar, a gente consegue sim. Aí, que belezinha. Vou pegar o meu basacote agora e vou jogar bolinhas aqui entre elas. Todos os cantinhos eu coloco 3, 4 bolinhas. E elas estão replantadas e adubadas. Pessoal, não esquece do meu joinha,
Curte, comenta, compartilha. O nosso vídeo de hoje foi esse. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Tchau, tchau!